Antes de tudo, né, também desejar feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui e aqueles que estão também nos assistindo. Que privilégio, né? Maravilhoso ser mãe. A gente nunca está pronto, né, para essas apresentações, assim. Parece que eles vão crescendo, assim, mas a gente sempre fica emocionado. Parece que liga um botãozinho, né? E a gente sempre fica emocionado com cada apresentação. E é lindo demais ver os nossos filhos crescendo na casa do Senhor, né? É lindo ver eles aprendendo do Senhor, tendo prazer em estar na casa do Senhor. É maravilhoso isso. E eu desejo que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir, né? Para conduzi-los no caminho. Este é o nosso maior desafio, né? Graça para conduzir os nossos filhos no caminho. Amém? Queridos, nesta noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses. Nós vamos ler Colossenses no capítulo 4 e o versículo 6. Esse mês nós estamos, além de ser Dia das Mães hoje, né, mas é um mês que, como foi falado na semana passada, nós estamos trabalhando uma série, né, voltada para a família, Firmados na Rocha. E durante todo esse mês nós vamos estar tratando temas voltados para a família. E hoje, né, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a comunicação. O tema da minha palavra, da minha ministração nesta noite é o poder da palavra, comunicação que restaura. Nós vamos pensar na comunicação como um dos fundamentos para que a nossa família ela esteja firmada e fortalecida na presença do Senhor. Todos encontraram Colossenses capítulo 4? Diz assim a palavra do Senhor: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Eu queria também que você deixasse a sua Bíblia aberta lá em Tiago. A gente vai fazer alguns momentos de leitura também em Tiago. E neste momento eu queria orar também. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te apresentar, Senhor, esta ministração e te pedir, Deus, que o Senhor esteja neste lugar. Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração da tua igreja nesta noite, porque o Senhor sabe as áreas que o Senhor precisa trabalhar na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para ouvir, não só para ouvir, mas para entender, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente fala sobre comunicação, como eu já falei, ela é um dos fundamentos importantes e essenciais para que a família ela esteja fortalecida e firmada. Se eu for falar em termos gerais, a comunicação ela é um processo de transmitir, né, receber, compreender mensagens, pensamentos, informações. E mais do que falar, comunicar é conseguir gerar conexão e entendimento. Quando eu me comunico com alguém, eu estou esperando que eu fale e que você compreenda aquilo que eu falei. E a gente se comunica o tempo inteiro. Eu não só me comunico com você quando eu falo com você. Eu me comunico com você com os meus gestos, eu me comunico com você com o meu tom de voz, eu me comunico com você com a minha expressão facial, com a minha expressão corporal, com os meus comportamentos, com a minha atitude. A gente se comunica o tempo todo. Biblicamente, a palavra do Senhor, ela nos ensina em diversas passagens sobre a importância da palavra e da comunicação. Desde ontem que eu estava estudando a palavra do Senhor, queridos, eu fiquei... me vinham muitas e muitas coisas e muitos insights, né? E vinham... Porque, assim, são muitas as passagens bíblicas sobre o poder da língua, sobre o poder da palavra. Nós temos um manual de instruções sobre como proceder. Às vezes, a gente tem tanta dificuldade em conduzir determinadas coisas nas nossas vidas e nós esquecemos que está bem aqui a forma, o manual,
a caixa de remédios, aonde eu tenho onde procurar exatamente como eu devo proceder. Então, biblicamente, a palavra ela nos ensina em diversas passagens, como aqui em Colossenses, que ele fala que a nossa palavra ela deve ser temperada como o sal, né? Isso significa dizer que a nossa palavra ela deve ter equilíbrio. Assim como uma comida que ela é temperada com o sal, que ela contém exatamente um sabor, né? Ela precisa ter equilíbrio. Assim deve ser a palavra do cristão, assim deve ser o falar do cristão. Lá em Tiago, e eu queria que você fosse agora lá para Tiago, capítulo 3, fala especificamente sobre a língua. Tiago ele já exortava e ele já ensinava sobre o desafio de domar a língua. Tiago já falava como é desafiador, meus amados, você ter um membro tão pequeno e ele ser capaz de contaminar um corpo inteiro. A gente tem um membro que ele é tão pequeno no nosso corpo, mas ele é capaz de fazer grandes estragos. Ele nos exorta que, embora a língua ele seja um pequeno membro, ele pode causar uma grande influência. Ele usa exemplos no capítulo 3, que ele exemplifica, eu não vou ler, o capítulo é grande, mas depois eu até sugiro que os irmãos, que a igreja, ela se debruce sobre o livro de Tiago para compreender melhor sobre o poder da língua. Ele vai destacar que ele vai comparar a língua como, por exemplo, o freio de um cavalo, né, ou o leme de um navio. Ou seja, se eu uso o freio para controlar o cavalo e o leme de um navio, assim é a língua, porque ela controla e ela dá direção às coisas também. Ela pode gerar cura ou marcar profundamente alguém. Você consegue pensar, você consegue lembrar, se você puxar aí na sua memória, de situações na sua vida que você foi profundamente marcado por algo que alguém lhe disse? Que na sua casa, na sua família, alguém te disse algo que te marcou profundamente? Palavras duras, difíceis, verdades cruéis. Todos nós já passamos por alguma situação como essa. Um outro ponto que Tiago revela aqui também é que a nossa língua, ela revela o nosso coração. A nossa comunicação, ela revela o nosso estado emocional. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34, eu sei que os amados conhecem, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Exatamente. Não são as coisas, meus amados, milimetricamente pensadas, bem ensaiadas, que refletem aquilo que é verdadeiro no nosso coração. São aquelas coisas descuidadas, impensadas. É aquilo que a gente fala na lata, é aquilo que a gente fala sem pensar, que revela aquilo que está no nosso coração. Isso significa dizer que, especialmente aquelas palavras rápidas, difíceis, duras, impensadas, elas revelam um tipo de relacionamento que nós vamos criar com as pessoas que estão ao nosso redor e que isso vai gerar marcas não só no presente, mas no futuro também. Aquilo que você diz hoje para alguém que está na sua casa, e eu estou falando de família, isso se aplica na vida, isso se aplica no seu trabalho, isso se aplica nos seus relacionamentos como um todo, mas hoje nós vamos falar de família. E eu queria que você pensasse no seu cônjuge, no seu filho, nos seus pais, nas pessoas com quem você convive diariamente, porque é dentro da nossa casa onde a gente transparece com facilidade. Na nossa casa a gente não tem máscaras. Na nossa casa a gente é o que a gente é. Na nossa casa não tem espaço para ficar ensaiando o que eu vou pensar. Na nossa casa a gente só é. E aí, é justamente isso. Aquilo que você fala com os seus, com quem você tem mais intimidade, é o que vai gerar marcas para a vida inteira. São sementes que você planta hoje, mas que elas vão provocar marcas para a vida inteira. E esse lugar, esse valor, isso que você coloca, pode gerar sequelas para o futuro. Então, reserve um momento agora e pense. O que é que os seus filhos estão ouvindo de você na sua casa? O que é que o seu cônjuge está ouvindo de você na sua casa?
O que é que os seus pais estão ouvindo de você na sua casa? Hoje, eu peço permissão para entrar na sua casa com esta mensagem, com essa reflexão. E não é na sua casa física. Eu queria que você pensasse e refletisse, porque, assim, se a gente for pensar, queridos, essa não é uma mensagem para o coletivo. A gente não mexe numa estrutura familiar falando do todo. A gente começa falando do individual. Deus, ele não começa a tratar o todo de uma forma geral. Deus começa a tratar corações de forma individual. E é por isso que nesta noite o Senhor deseja falar com cada um de vocês aqui. Porque para tratar as famílias, Deus precisa tratar os corações que moram nesta casa. Amém? E aí, hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre a família. Não adianta espiritualidade pública se dentro da nossa casa as palavras geram dor. Você já pensou sobre isso? Tiago, capítulo 1, e versículo 26, ele diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Ou seja, muitas vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Porque lá no versículo 22 ele disse: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso quer dizer, meus amados, que a bênção não está só no ouvir, a bênção está em praticar. Se eu conheço esta palavra, mas eu não pratico, eu sou muitas vezes uma mera religiosa. Eu venho para a igreja, muitas vezes eu venho para a igreja em todos os eventos, eu participo de todos os cultos, eu até faço as minhas orações, mas se eu não coloco diante do Senhor, a minha língua não está à disposição, se eu não coloco diante do Senhor a minha vida neste sentido, se a minha comunicação, se o meu falar não está em processo de santificação, você precisa rever algo aí. A linguagem da graça, ela não provoca sequelas nesse porte. A linguagem da graça, ela cria ambientes de paz, as palavras edificam, geram vida, aproximam uns dos outros, gera fortalecimento. Deus criou a comunicação para que ela seja usada para orientar, restaurar e transmitir amor e verdade. Mas não é isso que nós temos vivido nos últimos tempos, né? Nós temos vivido um tempo de muitas conexões, de fato. Na verdade, nós nunca estivemos tão conectados como nessa geração. Porém, não é uma comunicação genuína. Em nossas casas, muitas vezes, nós temos dificuldade de ouvir e dialogar com os nossos. O dia é corrido, não é? Nós somos engolidos pela rotina. As conversas são ríspidas, são duras, muitas vezes nós estamos irritados, os silêncios são prolongados e muitas vezes nós somos sequestrados, o nosso tempo ele é sequestrado por uma coisa chamada celular. O uso desenfreado do celular nas nossas casas tem tirado não só o nosso tempo com Deus, mas tem tirado o nosso tempo com a nossa família. Deixa eu lhe perguntar, qual foi a última vez que você parou para realmente tirar um tempo intencional em que você estava totalmente dedicado à atenção ao outro? Você já parou para pensar ou para perceber que, por exemplo, numa mesa, quando a gente vai sair para comer, a gente não fica totalmente voltado para o outro? Está todo mundo conectado de alguma forma. Ninguém desliga os seus celulares mais. A gente, às vezes, está almoçando em casa e os nossos celulares estão ligados. Você está conversando com seu filho ou com seu cônjuge, mas a sua atenção está dividida entre o seu celular e o seu cônjuge. Aí ele está falando alguma coisa, mas o seu olho está assim, ó. Como é? É assim, ó. Alguma coisa vai passar despercebido. E aí a crise na comunicação, ela não acontece com grandes brigas. Uma grande revolução, não. Ela começa exatamente quando você parou de ouvir o outro.
Ela começa quando você parou de perguntar para o outro, como foi seu dia? Ela começa quando seu filho está irritado demais em casa, mas você acha que o problema é o seu filho e não o tempo que você está dedicando, que você está deixando de dedicar para ele. Ela começa quando você é engolido pela rotina. Quando você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para estar em casa. Quando você enche a sua agenda de coisas com os outros, mas você não tem tempo para estar em casa. Quando você senta para conversar ou quando você evita aquelas conversas difíceis, sabe? A gente tem uma tendência a evitar as conversas difíceis. Contudo, meus amados, Jesus ele nos ensina um modelo completamente diferente de comunicação. E é pensando no modelo de Jesus que eu queria trazer uma aplicação sobre de que forma a gente pode pensar e trabalhar a comunicação nas nossas vidas. Jesus ele se comunicava com amor e compaixão. Mas antes de eu continuar, está todo mundo comigo? Está todo mundo entendendo? Amém? Jesus ele se comunicava com amor e compaixão. Quando Jesus ele chegava para as pessoas, Jesus estava interessado nas pessoas. Quando Jesus ele passava pelas multidões, Jesus não via as multidões. Jesus via as pessoas. Quando aquela mulher tocou em Jesus, ele sabia que alguma mulher tinha tocado nele. Ele sabia que tinha sido um toque diferente. Quando Jesus chegava, ele tinha interesse em ouvir as histórias. Ele conversava com os cansados, com os rejeitados, com as crianças, com as mulheres, com os que estavam marginalizados da sociedade, com os pecadores. Jesus fazia as pessoas se sentirem vistas. Você sabe uma coisa que a gente se perde na comunicação? A gente para, às vezes, de validar as pessoas. Quando eu olho para a Maressa aqui, que eu estou conversando com ela, eu estou dizendo, Maressa, eu estou te vendo. Mas quando eu estou conversando com Maressa, que eu estou dividindo a atenção com o meu celular, eu não estou comunicando isso para ela. Eu não estou dizendo isso para ela. Eu estou dizendo assim, talvez o que você está me dizendo seja importante, mas alguma coisa vai passar. E quantas vezes nós estamos reproduzindo isso nas nossas vidas? Dentro das nossas casas, muitas vezes nós estamos ouvindo, mas sabe para quê? Para responder. Nosso cônjuge chama para conversar, mas eu não estou nem ouvindo, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar. Eu já estou criando as minhas defesas para responder o outro. Eu não estou nem ouvindo, eu já estou dizendo assim, já estou pensando aqui na resposta que eu vou dar, que eu quero mostrar para ele que eu estou certo. Não é assim? E aí, muitas vezes, o que o outro precisa é só ser ouvido, ser visto, ser percebido. Jesus, uma outra característica de Jesus era que, mesmo Jesus sabendo de tudo, Jesus perguntava às pessoas. Quando Jesus operava os milagres, Jesus não só chegava e operava os milagres. Quando Jesus chegou para o cego de Jericó, ele disse o quê? O que queres que eu te faça? Jesus ele perguntava às pessoas, ele questionava as pessoas. Ele dava espaço para as pessoas falarem. Você já percebeu como está o seu ouvido para escutar? Porque às vezes a gente é ótimo para falar. A gente tem uma tendência genuína de falar. Eu gosto de falar, eu já sei o que eu vou falar, eu já estou pronta para falar. Mas quando é para ouvir, às vezes o nosso ouvido é cansado. A gente não dá um cansaço de ouvir, né? Principalmente se for a mesma coisa em casa, né? Vamos pensar em casa. Lá vem a mesma história, a mesma reclamação, né? O mesmo problema, a mesma situação. O ouvido já está cansado de ouvir. Mas muitas crises acontecem porque você parou de escutar.
Tiago 1:19, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Ou seja, não tenha pressa de responder, muito menos de falar. Mas, na verdade, o que nós temos vivido é uma urgência. Estamos vivendo num momento de urgência. Há urgência para tudo. Urgência para falar, urgência para resolver as coisas. E na nossa casa é do mesmo jeito. Às vezes a gente está vivendo no modo de urgência. Mas na urgência a gente não percebe as crises que estão instaladas. E os problemas que precisam ser resolvidos com atenção, com cuidado. Por isso, primeira coisa que eu preciso fazer é: tenha tempo para ouvir, exercite o seu ouvido para ouvir, tenha um interesse genuíno na escuta, deixa o celular de lado. Você chegou do seu trabalho, chegue do seu trabalho, você não está mais no trabalho, você está na sua casa. É a sua família que precisa de atenção naquele momento. A gente precisa desligar os modos. Ei, Deus te deu uma família para que você cuide dela. Deus te deu filhos para que você cuide deles. E como você tem cuidado dos teus filhos e da tua casa? Como você tem apacentado dentro da tua casa? Será que você tem terceirizado esse cuidado de alguma forma? Esperando que as coisas se resolvam de algum jeito? Deus chama você para um posicionamento nesta noite. Uma atitude que só você pode tomar dentro da tua casa. E não é direcionada só para o homem, só para a mulher, não, é para a família como um todo, porque aqui tem filhos, tem filhas, tem netos, tem netas, tem irmãos, tem irmãs, tem esposas, tem maridos. Deus chama vocês para posicionamento, valorização da família. Às vezes a gente está colocando várias coisas na frente disso. E a gente esquece de evangelizar dentro da nossa própria casa. De cuidar dentro da nossa casa, apacentar o nosso rebanho, sabe? Cuidar das nossas ovelhinhas. Essa semana, domingo passado, a gente convidou a igreja para fazer o culto doméstico. Algo que parece tão simples, irmãos, mas às vezes é tão difícil. Você convocar a sua família de modo intencional. Sente aqui. Nós vamos agora tirar um tempo juntos para investir espiritualmente. Porque às vezes, o inimigo usa isso como estratégia. A sua mente ela vai estar sobrecarregada de todas as outras coisas. Para que você não dê vazão, para que você não priorize o reino. Mas o Senhor, Ele nos lembra, aleluia, que Ele continua cuidando. Queridos, nós somos chamados todos os dias para a santificação. Não existe crise grande demais que você esteja passando, que você não possa recomeçar de onde você está nesta noite, viu? Não existe. Uma outra coisa. Jesus, ele usava palavras que curam, que traziam esperança. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai, filha, a tua fé te salvou. Oh, Jesus, ele usava palavras de esperança, de fortalecimento. Dentro da sua casa, meu querido, dentro da nossa casa, precisam existir palavras de incentivo. Precisam existir declarações de amor.
Precisam existir palavras de honra. Filho, você vai vencer. Filho, vai dar certo. Filho, você vai crescer. Parabéns, meu filho. Não deu certo, não tem problema. Amanhã você tenta de novo. Meu filho, eu te amo. Maridos, digam que amam as suas esposas na frente dos seus filhos. Mulheres, digam que amam seus maridos na frente dos seus filhos. Filhos, digam que amam os seus pais. Precisa existir pedidos de perdão. Me desculpe. Eu errei. Eu falhei. Falei besteira. Pensei demais. Esqueci, sabe? Esqueci a data do aniversário do casamento. Seja o que for, querido. Peça desculpas. Aprenda, tenha humildade. Em misericórdia, Jesus nos ensina que isso cria muros nos relacionamentos. Quando não existe perdão, as mágoas vão se acumulando. Aquilo que você não fala, você vai engolindo. Isso vai gerando em você, você vai inflando, sabe? Sabe uma panela de pressão? Às vezes eu digo isso para os meus pacientes. Sabe uma panela de pressão, quando você não fala? Se ela não for soltando, o que é que acontece? Ela explode. E às vezes a gente é assim, principalmente nós mulheres. Eu digo isso porque tem o lugar de fala, né? Sou mulher. Tem mulher que fala sem pensar, tem mulher que sai falando. E até nisso a gente precisa ter sabedoria. Mas se você não fala, você guarda, você começa a comunicar sem falar. Você fica emburrada, você fica mais agressiva. Você passa a ter atitudes que vão comunicando a sua raiva. E o homem da mesma forma. Então, tenham serenidade, maturidade e humildade para pedir desculpas. Façam isso na frente dos filhos também, em determinados momentos. Para que os seus filhos vejam, sabe? Tenham o exemplo arrasta. Quando eu estava estudando, ontem eu estava meditando na palavra do Senhor, e eu tenho um hábito de marcar os versículos com uns tracinhos, fazer uns tracinhos nos versículos. E Maju estava do meu lado, e eu nem percebi que ela estava observando, né? E aí a gente foi almoçar, quando a gente foi almoçar, ela pegou a Bíblia dela, e quando eu percebi, ela pegou um lápis e começou a marcar a Bíblia dela. Aleatoriamente, né? E eu disse, filha, o que você está fazendo? Ela disse, mamãe, eu estou marcando a minha Bíblia porque eu quero ser igual a você. E aquilo me fez perceber, queridos, assim, como o exemplo arrasta. Se os seus filhos verem você lendo a Bíblia, orando, se os seus filhos verem você interessado em Cristo, eles terão interesse em Cristo. Mas se os seus filhos não virem isso, eles não terão interesse. Não adianta você trazer os seus filhos à casa do Senhor se na sua casa você não cultiva. Se você não planta a semente no coração dos teus filhos. Então, só para a gente recapitular. Jesus comunicava com amor e compaixão que façamos isso. Tenha um interesse genuíno pelos seus da sua casa. Tenha tempo dedicado para os seus. Aprenda a ter uma escutativa interessada. Desenvolva palavras que curam, palavras de amor, palavras de motivação.
E um outro ponto é que Jesus falava a verdade, mas Jesus falava com graça. Jesus ele não ignorava o erro, mas ele corrigia sem humilhar. Lá em João, capítulo 8, se eu não me engano, se os irmãos lembram daquele episódio que fala da mulher adúltera, quando os fariseus trazem uma mulher adúltera para que Jesus diga algo, que eles dizem, olha, essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. O que o senhor diz sobre isso? Eles queriam expor Jesus naquele momento. E aí Jesus, pacientemente, Jesus fica mexendo com o dedo na terra. E Jesus ele não agiu nem com permissividade, nem com agressividade. Jesus confrontou em amor aqueles acusadores. Porque Jesus disse, aquele que entre vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E saiu um por um, não ficou nenhum. E aí no final, ele diz àquela mulher, onde estão os teus acusadores? Não sobrou nenhum, e aí ela diz, nenhum, Senhor. E aí ele diz para ela, nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Ou seja, Jesus ofereceu graça, mas ele não ignorou o pecado daquela mulher. Muitas vezes nas nossas casas, nós ignoramos as conversas difíceis. Nós temos dificuldade de corrigir em amor. Ou é 8 ou é 80, não é? Às vezes a gente é agressivo. Ou porque já chegou no nosso limite, ou porque é difícil demais, é uma área difícil demais para a gente mexer. Falamos no calor da raiva. Usamos palavras que reforçam o erro. E aí, muitas vezes, é nesses momentos que a gente diz coisas que produzem sequelas que podem, trazer males para a vida inteira. Eu, por exemplo, lembro, quando criança, assim, de muitas circunstâncias, com algumas figuras familiares, de situações que hoje me tornaram uma adulta muito insegura. E hoje eu travo batalhas ainda com isso. Mas eu sei de onde elas vieram. E eu apresento a Cristo isso. Mas é tão importante, tem uma frase que ela é muito marcante, que diz assim, a infância ela é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, a forma como a gente conduz a educação dos nossos filhos, ela traz marcas para a vida inteira. Então, às vezes a gente evita ter conversas difíceis e lidar com situações difíceis com os nossos filhos, mas também com os nossos cônjuges. Áreas que são difíceis de serem tratadas. Só que Jesus nos ensina que é possível ensinar em amor, conversar em amor, com graça, firmeza, misericórdia, dar o limite quando é preciso dar o limite, sustentar o limite em amor, dizer o não quando precisa dizer o não. Não tem a ver com quem quer vencer uma discussão, mas tem a ver com proteger os relacionamentos. É disso que nós estamos falando nesta noite. Sobre proteger os relacionamentos. E por último, querido, Jesus orava antes de tudo. Jesus apresentava ao Pai antes de tudo. E uma das maiores crises na família não começa só na falta de diálogo. A comunicação, ela é um ponto. Mas a maior crise ela acontece com a desconexão com Deus. Quando o relacionamento com Deus enfraquece, os relacionamentos humanos eles também vão sofrer isso. Quando a gente lê o início desse texto lá em Colossenses, no início da palavra lá em Colossenses, ele falava sobre a palavra temperada com sal, mas lá no começo ele falava sobre perseverai em oração. Ou seja, você precisa ter um relacionamento íntimo com Cristo. Isso significa dizer que a nossa busca em Deus não deve estar pautada nas crises, nas urgências, mas deve ser na constância.
A desconexão espiritual, ele produz consequências. Quando a família ela se perde disso, isso cria muros, a família se distancia, começam as dissensões. O amor esfria, o ego, o eu, as minhas necessidades, o que eu preciso, o que eu quero, fala mais alto. Sem a presença de Deus, muitas casas continuam funcionando externamente, mas emocionalmente, espiritual, estão totalmente vulneráveis. E aí uma das estratégias mais sutis do inimigo é fazer com que as famílias orem menos, conversem menos, se isolem emocionalmente e se tornem espiritualmente frias. Você já se encontrou em algum lugar como este? A comunicação, ela pode ser um instrumento de restauração nesta noite. Você crê nisto? Hoje, Deus deseja restaurar diálogos interrompidos, famílias que estão distanciadas, famílias que perderam a conexão. E pontes, elas podem ser reconstruídas quando a gente convida a presença do Senhor para as nossas vidas. As crises, elas, por mais difíceis que elas possam ser, elas apontam para a necessidade que a gente tem de Cristo. É quando você olha e você diz assim, Jesus, de mim não tem mais recurso. Eu não tenho mais estratégia, eu não tenho mais estrutura, mas o Senhor tem. As crises, elas apontam para o alto. Para que você convide a presença de Jesus para a sua casa nesta noite. Não são mais os seus recursos, não são mais as suas tentativas, mas é a presença de Jesus nesta noite. Eu queria que você ficasse de pé comigo nesta noite. E eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Eu queria que você chegasse perto da sua família, se eles estiverem aqui. E se eles não estiverem aqui, eu gostaria que você elevasse em oração os teus neste momento. Porque o Senhor é aquele que chega. O Senhor é aquele que chega aonde você pensa que não tem mais jeito. Se tem algo, meu amado, se tem alguma área na sua vida que você sente que precisa muito de Jesus, Rayane, eu não sei como me comunicar. Rayane, para mim é difícil demais ter uma conversa difícil. Rayane, para mim é difícil demais dizer eu te amo. Para mim é difícil demais dialogar com os meus. Ou eu sou uma pessoa muito raivosa. Eu não sei lidar com as minhas emoções. Eu quero te dizer, apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. Porque não existe nada difícil demais. As coisas, elas só são difíceis e grandes demais se você comparar com algo. Acaso existe algo difícil demais para o Senhor? Porém, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um tratar de Deus. Que Ele começa com uma decisão. Jesus, Ele não pode fazer nada na tua vida se você não quiser. Ah, Rayane, é difícil. Mas não tem nada difícil. Se disponha. Busque na palavra. Rayane, eu quero tratar as minhas emoções. Eu quero tratar sobre como falar. Procure. Peça ao Senhor sabedoria, entendimento. Ore nesta área. Busque ajuda. Existem muitas maneiras de se tratar isto. Mas às vezes a gente é rígido. E quer ficar na nossa humanidade, sabe?
Mas nesta noite o Senhor deseja restaurar. Restaurar aonde você deseja que o Senhor entre. Porque existem portas que só você pode abrir. Feche os teus olhos e eleve ao Senhor em oração. Eu queria que você imaginasse a sua casa neste momento. Que você abrisse a porta da sua casa. Que você olhasse para a sua casa e pensasse nos cômodos da sua casa e quem convive lá dentro. E que você pensasse em todos os momentos que você já viveu ali dentro. E tudo que você almeja viver. Mas eu queria que agora, em nome de Jesus, você convidasse o Espírito Santo para dentro da sua casa. E que você dissesse: Espírito Santo, habita na minha casa. Espírito Santo, habita com os meus, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a parar para pensar quando eu preciso. A não ter pressa para falar. Me ensina, Senhor, a ter um ouvido cuidadoso para ouvir os meus. Um ouvido interessado. Me ensina a perceber as atitudes, Senhor, dos meus filhos, do meu cônjuge. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para entender as estratégias do inimigo. Que de alguma forma, Senhor, tenta tapar a nossa visão, os nossos ouvidos. Através das dissensões, do silêncio, do isolamento. Em nome de Jesus, Senhor, quebra as cadeias neste momento, Senhor. Que em nossas casas, Senhor, habite alegria. Senhor, que em nossa casa habite diálogo. Senhor, que em nossa casa habite esperança. Habite paz. Senhor, que em nossa casa a presença do Teu Espírito nos faça entender, Senhor, para o que nós fomos criados. Senhor, que nós tenhamos alegria de acordar todos os dias, de ter uma refeição à mesa. Senhor, de ter tempo junto. Senhor, de ter uma conversa difícil, mas uma conversa que coloque as coisas no lugar. Aleluia. Ah, Jesus, coloca as coisas no lugar, Espírito Santo. Senhor, onde existe o caos e a bagunça, Senhor, coloque as coisas no lugar, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós apresentamos as famílias deste lugar, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco. Que o Senhor fortaleça as nossas mãos e os nossos pés. E que cada família, Senhor, aqui esteja firmada na rocha. Em nome de Jesus, que cada família esteja firmada sobre a rocha. Eu declaro bênção na tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.